Olá, bem-vindos. Sou o Sensei João Paulo e trago para vocês nessa semana mais um vídeo da minha série de pesquisas realizadas sobre os pontos de vista culturais, antropológicos e marciais existentes dentro do buguei. Nessa semana, se me permitirem, irei trazer para vocês um vídeo do caráter cultural, no sentido em que será apresentada uma visão minha sobre as leituras que realizo dos textos disponibilizados pelo buguei. Então, nessa semana eu quero apresentar meu ponto de vista a partir de minhas pesquisas sobre um texto muito interessante publicado por Shidor Shordan em seu site pessoal. Shidor Shordan regularmente publica artigos em seu site pessoal, além de outras mídias, para que os leitores possam ter acesso a uma nova visão nesse sentido. Então, o artigo ao qual vou falar essa semana chama-se Ébrios de Tanta Informação. Um artigo muito interessante que denota cada vez mais ao momento em que o homem está inserido hoje. Ébrios de tanta informação, embriagados de tanta informação. O homem hoje, mais do que em qualquer outro tempo, ele vive tempos de informações recorrentes de diversos tipos de fontes, chegando de diversos tipos de fontes. Se formos parar para pensar, hoje o ser humano ele tem acesso a uma quantidade infinita de informações e sobre vários tipos de óticas, sobre vários tipos de mídias em que essas informações são apresentadas, A gente, exemplificando, o homem hoje ele tem, vamos dizer, numa TV a cabo, acesso a cerca de 300 canais ou mais numa TV a cabo. Em rádio, vários tipos de emissoras de rádio. Em redes sociais, informações que se atualizam a cada minuto. A internet hoje já traz uma informação cada vez mais dinâmica aos seus usuários, Então, nesse sentido, é um título bastante apropriado ao momento em que um homem vive hoje. Se nós formos fazer uma volta, um retrospecto ao passado, para que uma pessoa pudesse ter acesso a um filme, por exemplo, de um país que não é um país comercial, como, por exemplo, os filmes que vêm dos Estados Unidos, da Europa, Ou seja, se uma pessoa quisesse pesquisar sobre um filme de um outro país que não estivesse nesse circuito, ele teria muito trabalho para encontrar informações e até mesmo o próprio filme em si. Hoje em dia, ao acesso à distância de um clique, de alguns cliques, essa pessoa acaba encontrando todo tipo de informação que ela deseja, desde o próprio filme em si, até a comparação de informações com outras pessoas que assistiram esse mesmo filme e postam em fóruns, em vídeos na internet, em jornais, Então a pessoa hoje ela pode ter vários tipos de ferramentas para poder se aprofundar em suas pesquisas. E é nesse sentido que eu venho trazer o meu ponto de vista sobre esse texto que Shidor Shordan escreveu, muito apropriado ao tempo que o homem vive hoje, no qual o homem possui acesso a vários tipos de mídias e informações. Nesse sentido, eu vou trazer, além do meu ponto de vista sobre a leitura, um complemento, um enriquecimento sobre a minha ótica, vai trazer um maior enriquecimento às informações já colocadas por Shidor Shordan, no sentido em que eu vou apresentar a visão sobre o ponto de vista de dois autores que eu tive acesso durante as minhas pesquisas, que eu pude já ler alguns textos e várias informações em vídeo sobre, que tratam também dessa questão da informação e a quantidade e a forma e ao conteúdo dessas informações que são disponibilizadas ao homem, ao indivíduo hoje, Então, por um lado, vou trazer a visão de Henry Jenkins, que é um autor americano que escreveu um livro muito interessante sobre o tema, um livro chamado A Cultura da Convergência, em que ele busca trazer um panorama sobre essa cultura que nós temos hoje cada vez mais massificada, de acesso cada vez mais público por todos, E ele traz uma visão muito interessante sobre isso, num aspecto positivo, no sentido em que o homem ele acaba se beneficiando, no meu ponto de vista, o homem acaba se beneficiando desse advento de novas tecnologias, de novas mídias, de novas formas de interação e informação que se tem hoje, como redes sociais, como smartphones, que também permitem a comunicação global, Então é um livro muito interessante nesse sentido, que aborda também esse aspecto em que o homem ele por meio de acesso a dispositivos, a novas tecnologias, pode interagir de maneira mais rápida com outros indivíduos e pode realizar um debate mais dinâmico acerca de determinado tema. Por exemplo,
um show que está sendo apresentado por um canal de TV, hoje em dia ele pode ser debatido em tempo real por meio da utilização de smartphones, de redes sociais, né, de fóruns. As pessoas hoje elas postam informações e as suas opiniões sobre determinado tema cada vez mais em tempo real. Isso, sobre a minha percepção, na visão de R. Jenkins, é um fator positivo, né? Mas, por um outro lado, é um fator também que distancia as pessoas, ou seja, as pessoas não têm um contato mais tão próximo uma das outras e passam a se comunicar apenas por meio das mídias, né? Por meio de redes sociais, por meio de contatos tecnológicos e reduzindo cada vez mais os encontros presenciais, né? Então esse seria um ponto negativo nesse sentido. E é um ponto que ele encontra eco, né? Apesar de a obra que eu vou apresentar agora um pouco mais de um autor mais antigo que Henry Jenkins, né? A obra Modernidade Líquida, do autor polonês Zygmunt Bauman, uma obra muito interessante, né? Que traz uma visão mais densa sobre esse tema, né? Sobre essa cultura de cada vez mais de massificação de acesso à informação. Então, o Zygmunt Bauman, nessa obra, Modernidade Líquida, que muitos estudiosos, pesquisadores do tema, atribuem a essa obra, vamos dizer assim, um marco do pós-modernismo do ser humano, né? Ou seja, uma obra que vem após o modernismo, né? Após os fenômenos modernos do ser humano, né? Então, a Modernidade Líquida ele traz um aspecto muito interessante. O Zygmunt Bauman traz uma visão muito interessante, muito densa sobre também o momento que nós vivemos hoje, né? Bauman ele traz uma visão que eu concordo muito, né, também, no sentido em que cada vez mais hoje o ser humano ele encontra-se cada vez mais líquido, né? A gente pode colocar dessa forma, né? Cada vez mais as coisas para o ser humano hoje elas escapam por entre os dedos, como se nós tivéssemos com água represada nas mãos e essa água vai cada vez mais em uma velocidade cada vez mais rápida escapando por nossas mãos, né? Então Zygmunt Bauman traz uma visão muito interessante nesse sentido, né? Modernidade líquida no sentido em que para o homem hoje as relações, as interações, o elo entre as pessoas hoje é cada vez mais frágil, cada vez mais efêmero, né? O ser humano, para Bauman, e um ponto que eu também concordo, né? E isso eu trago também pontos de estudo sobre lucidez, sobre vários temas interessantes que são tratados dentro do Bugey, né? Sobre o raciocínio dentro do Bugey. É um ponto que traz algo interessante para essa discussão, no sentido em que a modernidade líquida, né, ela trata as relações sobre o ser humano no sentido em que para o ser humano o ser humano pós-moderno, o ser humano dos momentos atuais, interessa apenas aquilo que lhe convém, né? Os relacionamentos entre homem e mulher, os relacionamentos existentes entre as pessoas que nos tempos dos nossos avós, dos nossos pais duravam cerca de uma vida, né? Muitas vezes duravam uma vida inteira e na melhor das hipóteses, às vezes quando o casal se separava com cerca de 10 ou 20 anos de relacionamento, hoje em dia estão cada vez mais rasos, né? O ser humano hoje se relaciona com outras pessoas na medida que lhe interessa. Deixou de ter interesse, não preciso mais ter nenhum tipo de relação, vou-me embora, não tenho mais nenhum tipo de compromisso com essa pessoa. Isso no sentido de relacionamento entre indivíduos, né? Mas que também é estendível a outros tipos de interação que o ser humano tem. Ou seja, uma interação com determinado clube esportivo, né? Com determinado grupo que a pessoa está inserida, ou seja, às vezes a pessoa está inserida em um grupo, em uma disciplina, em uma universidade, em um curso em uma universidade, e a partir do momento que esse curso perde o brilho, a pessoa vai embora, ou seja, não há mais aquele aprofundamento existente no tempo dos mais antigos, né, onde uma pessoa ingressava em um curso, se esforçava para poder terminar um curso, né, uma universidade,
um, um ensino médio, né, um ensino básico. A pessoa se esforçava para que pudesse ingressar, iniciar e terminar essa etapa da sua vida. E hoje em dia isso é muito efêmero. A pessoa às vezes escolhe um curso em uma determinada instituição que é de sua preferência, não se identifica com aquilo e, da maneira que lhe convém, procura outra instituição, né? Então esse é um ponto que Bauman, no meu ponto de vista, acertadamente traz na sua obra, em que eu pude relacionar esse ponto de vista de Bauman com o texto escrito por Shidao Shordan, né? No sentido em que as informações hoje elas vêm por tantas fontes que o ser humano acaba as lendo sem nenhum tipo de apego. E muitas vezes, quando traz algum tipo de apego, esse apego rapidamente é superado por outras tantas novas informações que chegam através das diversas fontes que nós temos hoje, né? Que nós já citamos anteriormente. As redes sociais, os tantos canais de televisão e rádio que nós possuímos, né? Os jornais que cada vez mais se esforçam para sobreviver nesses novos tempos de digitalização da informação, né? Então, esse termo, esse título utilizado por Shidao Shordan na sua obra Ébrios de Tanta Informação, no meu ponto de vista, foi muito acertado, porque caso o ser humano não tenha uma percepção real daquilo que ele busca no seu caminho, né? No seu caminhar, naquilo que ele quer para si, no sentido em que a cada dia nós buscamos melhorar cada vez mais aquilo que nós éramos no dia de ontem, ou seja, o eu de amanhã será melhor do que o eu de ontem. Se o ser humano não tiver muito cuidado com as informações que ele busca, as fontes que ele acessa, isso poderá acabar sendo deteriorado com o tempo, né? Então, uma visão muito interessante o texto nesse sentido. E que o Bugei, como uma arte tradicional, uma arte militar tradicional que busca preservar as artes antigas do Japão, dos Shizen, né, de vários dos povos Shizen japoneses, traz uma reflexão bastante interessante sobre essa questão, né? No sentido em que as várias conversas que eu já pude ter com o meu professor Shidoshi Thiago, com o professor do meu professor Shidao Shordan, até mesmo com o Shidao Juliana, que também ministra algumas aulas para mim, e trazem informações bastante interessantes nesse sentido, né? O caminhar do homem, do ser humano nos tempos atuais, ele parece estar cada vez pisando em caminhos cada vez mais estreitos e mais espinhosos, nós podemos assim colocar, né? Os caminhos cada vez mais como se fosse uma navalha, né? O fio de uma espada, ou seja, no sentido em que em tempos mais antigos o homem podia caminhar a passos mais firmes, com informações mais bem arraigadas dentro de si, com uma formação cultural, antropológica, uma formação histórica mais bem fundamentada em suas bases pela formação que possuía naquela época, né? Nos dias de hoje essas informações ficam cada vez mais rasas, mais efêmeras, mais dinâmicas, né? E o dinamismo ele não é sinônimo de qualidade ruim, né? A gente às vezes procura associar o dinamismo dessas informações com a qualidade com a qual as informações chegam, mas basta que o ser humano ele tenha um filtro, possa filtrar a melhor forma que ele queira acessar as informações que ele deseja, né? E a partir daí ele terá uma qualidade maior de informações para se fundamentar, né? Ao passo que, no meu entendimento, o Ébrios estaria nessa colocação, né? Caso o ser humano não tenha, caso o indivíduo não tenha essa percepção, essa capacidade de parar, olhar para dentro de si, refletir, ou seja, refletir para si mesmo, não tem essa percepção do que eu quero, do que eu busco, do que eu desejo, né? E seja cada vez mais engolido por todas essas informações, ou seja, se o ser humano não tiver essa percepção de que as informações vão chegar, ou seja, quer dizer, as informações não vão chegar até a mim, sou eu que vou até as informações, né? Se o ser humano não tiver essa percepção de que eu, enquanto indivíduo, sou eu que busco as informações e vou atrás de professores, de pesquisadores, de pessoas
de caráter reconhecidamente sobre determinado assunto, e por outro lado deixar-se bombardear por todas essas informações, se o ser humano deixar-se bombardear por todas essas informações, ele acabará sim estando embriagado por essas tantas informações que chegam hoje.